Olá, mulheres de atitude, estamos mais uma vez aqui no nosso programa, sempre aos sábados às 10 da manhã, uma palavra de Deus para o seu coração. E agora eu quero te convidar para você adorar a Deus com a gente. Aí no lugar onde você está, nesse cantinho onde você está, pode ser na sala, no seu quarto ou até se movimentando para algum lugar. Deus quer falar contigo, mas Ele primeiro deseja que você conecte o seu coração através da adoração. Por isso, nós sempre começamos aqui o nosso programa, adorando a Deus, convidando a presença do Espírito Santo para se manifestar aqui em nosso meio. E nós cremos que nos louvores, Deus começa a libertar as nossas almas, Deus começa a agir em nosso meio, nos dando o quebrantamento de que precisamos para a gente poder ouvir a sua voz sem nenhum ruído. Que nesse dia em especial você receba uma voz tão poderosa do Senhor, que coloque a tua vida no lugar que Ele deseja. Eu sei que nesse dia em especial, Deus vai abalar as nossas estruturas para nos colocar posicionados naquilo que Ele deseja para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Vem adorar com a gente. Nessa manhã que você possa direcionar todo o seu momento agora de louvor a Ele. Porque Ele tem direcionado a sua vida, o seu caminhar. Por muitas das vezes a gente não entende por onde Ele vai nos levar. Mas colocar o nosso coração na mão dEle e falar: Senhor, confio em Ti. É Tu que vai fazer, é Tu que vai levar, é Tu que vai abrir. Tu vai direcionar tudo. Ouve conosco. Não compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção. Doces palavras Te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanhas, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu Te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo que eu preciso. E Te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção. Doces palavras Te darei. Oh, Jesus, me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanhas, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu Te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo que eu preciso.
preciso, e te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, e vai valer a pena. Sim, vai valer a pena mesmo. Mais uma vez, vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Sim, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Oh, Jesus, vai valer a pena. Vai valer a pena caminhar contigo. Vai valer a pena acreditar em Ti, Senhor. Vai valer a pena tirar esse momento de manhã, sentar e ouvir Você, Senhor. Vai valer a pena, porque só em Ti nós encontramos conforto, só em Ti encontramos a paz. O Senhor nessa manhã nos pega no colo e diz: filha, fica tranquila, eu não perdi o controle de nada, de nada. Descansa nos meus braços. Tem descanso nessa manhã para Ti. Oh, Jesus, levanta a sua mão aí na sua casa, hein? Dá graça a Ele, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Mas se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em Teus braços é o meu descanso, e em Teus braços é o meu descanso, e em Teus braços é o meu descanso, e em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Mas se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor, pois eu sei
tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. É só pela graça. Oh, Jesus, recaio de novo em tuas mãos. Ah, se não fosse a graça, eu recaio de novo em tuas mãos. Mas se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. 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 Amém. Ai, Jesus. Como é bom sentir a presença de Deus, né? Como é que a gente prega agora? Eu não sei você aí na sua casa, mas eu sinto a presença de Deus muito forte aqui nesse lugar. Minhas irmãs, nós temos a firme convicção de que o que fazemos é feito com um propósito. E todas as vezes que nós nos expomos a estar aqui diante de vocês, é porque nós temos a convicção de que Deus, Ele ministra da vontade dEle a nossa vida, e nós estamos aqui apenas para derramar aquilo que Ele nos entrega. Só que muitas vezes nós somos ministradas naquilo que nós ministramos. Nós somos tocadas naquilo que a gente tenta tocar. E que bom que é assim, porque faz a gente lembrar do que nós somos feitos, nós somos pó. E que na nossa humanidade, ainda assim, Ele nos permite, pela sua graça, a gente entregar alguma coisa para você. Porque de nós mesmos não tem nada, mas é pela graça. A graça que é suficiente, que nos basta. É ela que se move aqui em nossa vida. E essa mesma graça que faz a gente estar aqui diante de você. Eu não sei hoje o que está sendo abalado na sua vida, mas cada uma de nós tem o seu lugar de abalo. Não pense você que nós não temos esse lugar. Nós também nos unimos a você, entendendo que cada uma de nós que estamos no nosso processo de aperfeiçoamento em Cristo, somos abaladas. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso, sobre mulheres inabaláveis. Eu quero te convidar a você abrir a palavra do Senhor comigo, lá no livro de Hebreus, capítulo 12. A partir do versículo 25 diz assim: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que vos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra e agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu.
As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. É diante dessa palavra, com temor e tremor, que eu quero falar algo ao teu coração nesse dia. Sabe, minhas irmãs, nós estamos no estudo do livro A Isca de Satanás, de John Bevere, ali com as nossas mulheres, aqui da Igreja Batista Atitude. E nesse mês em especial, a gente se propôs a ler esse livro, que na verdade é uma ferramenta que Deus está usando nesse mês para nós, para retirar de nós aquilo que não provém do seu Espírito e nos colocar realmente diante do propósito dele, de uma forma mais amadurecida, de uma forma mais consistente, para que nada e ninguém nos trave naquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Minhas irmãs, nós precisamos viver esse tempo em que não tem nem pecado, nem embaraço, que vai nos impedir de nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Se você se encontra nesse lugar em que você tem pecado e embaraço, Deus te convida a sair desse lugar agora. Mas uma coisa que eu tenho aprendido demais com esse livro, que eu achava, na minha ingenuidade, que eu iria apenas palestrar às pessoas, na verdade, Deus está palestrando comigo dia após dia quando eu me mergulho nessas páginas aqui. Não pense você que daquilo que eu falo, isso apenas passa por mim e não me fere. Porque eu só posso falar de algo se aquilo antes me tocou. É só assim que a gente consegue dizer que tem autoridade para falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Se você não foi tocado e provado naquilo, você não tem autoridade para falar sobre isso. Então quem está aqui diante de você é alguém que com humildade reconhece todos os dias que sem a graça de Deus eu não consigo sobreviver. E eu todo dia clamo para que essa graça que é suficiente para mim, ela venha sobre mim e que me sustente a estar diante de você, diante de um povo, diante de mulheres, para ministrar a elas sobre aquilo que Deus tem derramado em mim, mas aquilo que Ele tem tocado em mim. Hoje, Deus quer falar contigo que tudo que pode ser abalado, vai ser abalado. Eu vou falar mais uma vez para você. Tudo que pode ser abalado, vai ser abalado. Quando o inimigo abala algo na nossa vida, saiba você que é para te destruir. Mas Deus não, Ele tem um propósito diferente. Ele abala, mas para deixar conosco apenas aquilo que importa, aquilo que é necessário. Por isso é necessário que Ele que Ele permita que coisas sejam abaladas, para que a gente se posicione de fato naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu não sei o que hoje fugiu do teu controle, eu não sei o que hoje você está tentando segurar com as tuas mãos e você está percebendo que está indo embora, como se fosse uma peneira. Mas é exatamente isso que Deus quer fazer com você. Te transformar em alguém mais firme nele, mais consolidada, mais fortalecida, mais enraizada. Para que nada desvie você e abale você do propósito que Ele determinou para você. Que você pode achar que é tão somente ver as promessas de Deus, mas não é sobre isso. Minha irmã, é sobre estarmos de pé. É sobre nos levantarmos como mulheres de Deus nesse tempo e permanecermos fiéis a Ele. É sobre isso. As promessas de Deus, elas são tão somente uma recompensa para aqueles que permanecem nele. Mas para você, a maior graça, a maior dádiva que você tem na tua vida é você poder dizer que você é fiel a Deus. Isso é o que é o mais importante. Mas eu sei que nós estamos na contramão, o mundo não está pregando isso. Você sabe que eu sou alguém que sempre fala assim, que nós não partiremos dessa terra sem vermos as promessas de Deus se cumprindo. Você sabe que nesses dias Deus começou a mexer nisso dentro do meu coração? E Ele começou a trabalhar dentro das minhas motivações.
Será que os nossos olhos terrenos, os nossos olhos naturais, de fato verão tudo aquilo que nós desejamos, aquilo que nos foi prometido? Ou será que existe algo que há de ser revelado para nós só no porvir? Eu creio nisso, irmãs. E eu quero dizer para vocês que hoje eu estou nesse lugar. E que as minhas motivações, elas precisam agora estar no lugar certo. Em que eu não estou tão mais preocupada com o cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Mas que eu estou preocupada em olhar para mim todos os dias e me achar como alguém fiel a Jesus. Alguém que ama Jesus sobre todas as coisas. Eu preciso estar nesse lugar. E Jesus, ele fez essa prova com os seus discípulos. A Bíblia fala para nós lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, exatamente esse trecho aqui que nós estamos vendo, a ceia do Senhor, que é o último encontro de Jesus com seus discípulos. Eles já tinham passado pelo envio dos 12, já tinham curado muitos enfermos, expulsado demônios. Eles viveram isso com as próprias mãos. Eles não apenas viram Jesus fazendo, eles estavam desfrutando de todas essas maravilhas, todos esses milagres. O corpo dele físico, o corpo desses discípulos vivenciaram essa realidade. Mas agora eles estavam ali, numa reunião que de fato abalou as estruturas de todos aqueles homens. Até o mais soberbo de todos foi abalado naquela conversa. E nessa conversa, Jesus deixa eles muito desconfortáveis, porque ele começa a falar que ele está indo embora. Esse é o primeiro ponto. Isso já deixou eles sofridos demais, porque já havia ali uma dependência daquelas pessoas com o seu mestre. Mas ele falou uma coisa muito desconfortável. Ele disse que naquela mesa ali tinha gente que ia trair ele. Mas eu não sei se você parou para pensar nessa dimensão. Mas nessa mesa não tinha só um traidor, tinham 2 traidores. Judas, que você sabe muito bem, que inclusive quando nós falamos de Judas hoje no mundo, é sinônimo de quê? De um traidor. É dessa forma que Judas é lembrado. Mas Pedro também foi um traidor. Porque ele negou a Jesus. E negou a Jesus 3 vezes, não é isso que a Bíblia fala? E aí, eu quero focar com você nesses 2 personagens, Judas e Simão Pedro. Na verdade, 2 traidores, mas que vivenciaram a realidade da traição de forma diferente. Judas lidou com a traição de uma forma. Simão Pedro lidou com a traição de outra forma. E é isso que de fato vai diferenciar os fiéis dos infiéis. A Bíblia fala que quando Judas recebeu essa palavra, ele ficou com uma coisa chamada remorso. Não foi arrependimento. Arrependimento é a palavra metanoia no grego, que significa que você está no caminho e você muda de caminho. Ou seja, mudança de vida, de comportamento. Judas não enfrentou isso, ele não viveu isso. Judas, ele viveu a dor de não ter tido uma relação sincera e honesta com Jesus. Agora pensa comigo, o cara que curou, expulsou o demônio, fez uma opção de coisa. E ele não experimentou isso. Ele não tinha uma relação genuína com o Cristo, com o Deus vivo. E aí você tem numa outra ponta Pedro, Simão Pedro, que todo cheio de si, chega para Jesus e fala assim: te trair? Mas quem vai te trair? Eu não, Senhor. Eu jamais vou te trair. Eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E aí Jesus se volta para Pedro e fala assim: ah, Simão, Simão, eu estou orando por vocês, porque Satanás tem autorização para peneirar vocês. Eu estou orando para que a fé de vocês não desfaleça, para que vocês não sejam abalados na sua fé. E eu estou dizendo para você, Pedro, você vai me negar. E ele contrariou tudo isso, dizendo: isso não vai acontecer, Jesus. Pois bem, ambos viveram a experiência da traição, tanto Judas quanto Simão. Mas cada um deles experimentando uma abordagem diferente, mas ambos sendo peneirados.
e tendo a permissão de Satanás, a permissão de Deus para serem peneirados por Satanás. Às vezes, minhas irmãs, nós não entendemos por que algumas coisas são abaladas na nossa vida. Por que Deus nos tira de determinados confortos e deixa a situação abalada para nós? Primeiro é para revelar o que está no nosso coração. Porque são nas situações de abalamento que nós mostramos de fato quem nós somos. Os abalos, eles são necessários. E é importante que esse abalo, quando acontece, ele realmente vai dizer para a gente o que tem que ficar e o que tem que cair. E aí, são nos abalos que você começa a perceber o que de verdade, se caiu, é porque era para ter caído mesmo. Agora, aquilo que ficou, era para ter ficado mesmo. É Deus falando com você que as coisas abaláveis que caem são aquelas terrenas que, na verdade, não vão sustentar a nossa vida. Mas as inabaláveis são aquelas que nós estamos construindo no reino do Espírito, que tem a ver com o reino de Deus e tem a ver com o seu propósito. Essas coisas precisam permanecer inabaláveis na sua vida. Então, quando Ele deixa as coisas desestruturadas, as coisas instáveis, é para nos mostrar de verdade aquilo que importa. A Lisa Bevé, ela diz que existem 5 propósitos pelos quais Deus vai usar para sacudir a vida da gente. Sabe quais são eles? Primeiro, para levar você para mais perto dos seus fundamentos. E quem é o nosso fundamento? Jesus. Para retirar de você aquilo que está morto. Para colher aquilo que está maduro. E também para despertar você. E também para unificar ou misturar de modo que não possa mais ser separado o que tem que ser misturado na tua vida. Qualquer pensamento ou atitude do nosso coração que esteja enraizado no egoísmo, ou na vaidade, ou no orgulho, não é aplaudido pelo céu. E nessa conversa aqui de Lucas 22, Jesus conseguiu revelar o coração dos seus discípulos. Se você pegar esse capítulo para ler, nós não vamos ler ele agora, você pode ler depois. Mas quando Jesus confronta os seus discípulos, dizendo que existe ali um traidor, eles começam a falar com Jesus sobre uma outra coisa. Então, Jesus, quem de nós aqui é o maior? Ou seja, eles estavam preocupados com a posição que eles iriam tomar se um deles caísse. E na verdade nós estamos vivendo esse tempo como igreja. E que nós estamos como que olhando para quem está em cima, esperando a hora que ele vai cair para a gente poder ocupar o lugar dele. E aí Deus olha para nós e revela isso no nosso caráter. Ah, como ele espreme a gente. Na verdade, essas pessoas não estavam preocupadas com o coração de Jesus e como ele estava se sentindo, porque ele sabia que seria traído. A preocupação deles não era essa. Havia ali uma motivação egoísta. Eu estou preocupado se no teu coração eu sou o primeiro. Se eu sou o mais importante. E aí ele começa a vasculhar as nossas intenções. Ele começa a perguntar para nós: por que você serve? Por que você aguarda a minha promessa? Por que você continua firme na sua fé? É por isso que nesses dias nós contemplamos um número tão maior de desviados da fé. Porque infelizmente nós estamos pregando errado para as pessoas. Nós estamos pregando para elas que o que vai sustentar a fé delas são as promessas de Deus. E na verdade não é isso. O que sustenta a nossa fé é de fato saber que Cristo é o meu Salvador, Ele é o meu sustentador, Ele é o firme fundamento da minha vida. Tendo ou não tendo, eu tenho o meu Salvador. Recebendo ou não recebendo qualquer coisa da mão de Deus, eu sei que Ele é o meu Salvador. E eu sei que aquilo que eu tenho para desfrutar no porvir é infinitamente maior. E não tem como comparar, como o apóstolo Paulo falou, é incomparável com tudo aquilo que a gente sabe que a gente vai desfrutar lá na frente. No porvir, na eternidade. Mas infelizmente os nossos corações ainda estão muito enraizados nessa terra. Nós nos importamos demais com as coisas dessa terra. Nós nos preocupamos com o emprego, nós nos preocupamos com o salário, nós nos preocupamos com as enfermidades, nós nos preocupamos com as aflições dessa vida, com aquilo que nós haveremos de vestir, de comer. Essa é a nossa preocupação. E aí quando Deus
permite que essas coisas fiquem abaladas, aí sim nós somos convocados a manifestar de fato a nossa fé genuína. É aí que de fato a nossa fé aparece. E é nesse lugar que vai aparecer de verdade a nossa motivação. Deus me perguntou essa semana: por que você faz tanto por mim? Ele pergunta para você: por que você faz tanto pela obra de Deus? É porque você está aguardando receber alguma coisa em troca? Ou é porque você realmente o ama? Por que você faz o que você faz na igreja que você serve? Por que você dedica o seu tempo a um dia inteiro ficar gravando? É por quê? Ou será que o nosso coração fica naquele lugar em que, quando os nossos reinos são abalados, quando as coisas começam a cair, você pega e fala assim para Deus: Deus, o Senhor não está vendo tudo que eu estou fazendo aqui por amor ao teu nome? Como se o que você entrega, Deus tem a responsabilidade de ficar em dívida contigo e ter que te pagar alguma coisa por aquilo que você deu. Na verdade, minha amiga, nós é que somos devedores dele, sempre seremos. E nós nunca conseguiremos pagar a nossa dívida, por isso Jesus morreu na cruz por mim e por você. Nós sempre seremos devedoras, mas Deus não te deve absolutamente nada. Nada, 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 nada. E você precisa de fato se encontrar agora nesse lugar. E que bom que você agora está sendo abalada. Que bom que eu agora estou sendo abalada. Que bom que vocês estão vivendo a experiência do abalamento. Que bom. Porque é nessa hora que Deus de fato vai revelar quem nós somos. Agora a nossa fidelidade vai ser colocada à prova. E uma coisa que é muito importante a respeito da fidelidade: não pensa você que são as grandes coisas que vão nos permitir tropeçar. Não, minha amada, são as pequenas coisas. Algumas pessoas vão dizer que o que fez Pedro se desviar foi aquela hora que ele vai e corta a orelha do soldado, quando partem para cima de Jesus. Não foi nesse momento, mas quando uma servinha chega para ele e fala assim: você é aquele que andava com Jesus? Ele morre de medo de uma serva e fala: não, eu não conheço ele. E ele nega Jesus. Minhas amadas, são as pequenas coisas que vão de fato ser colocadas por Satanás como iscas para mim e para você, para a gente morder. E são elas é que vão de fato nos fazer tropeçar. Porque aquilo que é grande, você está vendo. Mas aquilo que é pequeno, se você não estiver atencioso, você vai se descuidar e você não vai perceber. E você vai cair por conta dessa pequena coisa. Ouvir essa palavra foi de grande confronto para mim. Porque Deus está fazendo uma grande obra em mim, Ele não pode parar. E Ele vai continuar fazendo essa obra até o meu último dia de vida, até Jesus voltar. E você também precisa permitir que Ele faça isso. Agora, por que, minha irmã, nós ainda nos escandalizamos demais com as coisas que vemos aí? Com aquilo que você vê ao seu derredor? Deus também falou isso ao meu coração, eu quero transferir isso para você. Se você se escandaliza demais, se você se ofende demais com aquilo que acontece por fora, é porque você, de fato, não está com o teu coração no lugar certo ainda. Se o nível de ofensa que te fere está deixando o teu coração atribulado, é porque realmente o teu coração ainda não está no lugar certo. Mas quando nós conseguimos nos transportar para um nível em que os escândalos, as ofensas das pessoas em relação à nossa vida não são mais atingíveis, não nos ferem mais, significa que nós estamos agora, de fato, evoluindo para um nível de maturidade espiritual. E eu quero ir para esse lugar. Eu quero ir para esse lugar em que eu não chore mais. Se eu chorar, vai ser apenas para que Deus tenha misericórdia do outro.
E que Ele também tenha misericórdia de mim, para que eu não caia no mesmo perigo. Esses são os crentes maduros que Deus quer forjar nessa terra. Sabe, eu tenho uma plantinha na minha casa, a única planta que eu tenho na minha casa, e que eu me dedico a cuidar dela. E por que eu cuido dela? Eu adoro planta, mas eu não sei cuidar delas. E eu cuido dessa planta porque foi minha sogra que deu ela para mim. Minha sogra já está com o Senhor. E como eu sei que ela amava demais a minha família, então eu cuido dela com muito carinho. É como se fosse uma memória que eu tenho dela ali. E às vezes eu esqueço de molhar essa planta. E ela começa a ficar meio que murchinha. Ela só floresce uma vez no ano, na primavera. E dali sai um copo de leite bem lindo. E depois que passa a estação, aquele copo de leite murcha e cai. E quando eu deixo um pouco aquela plantinha de lado, ela fica com uma carinha feia, eu vou lá mexer, tem alguma florzinha que está seca. Só em eu fazer assim, ó, um peteleco, ela cai. O que Deus ministrou ao meu espírito quando eu olhei para essa plantinha seca e que no peteleco foi embora, Ele falou comigo: assim são aqueles que não permanecem em mim. Eles ressecam e pelo seu ressecamento eles caem. Nós não seremos essas mulheres. Nós permaneceremos ligadas nele. Agora com o coração no lugar certo, não se importando mais apenas com a recompensa que Ele vai nos dar. Minha irmã, a maior recompensa que você pode ter nessa terra é ir para o céu. Essa é a sua maior recompensa. Então se desliga daquilo que está na terra e se conecta com aquilo que está no céu. Você vai reclamar menos, você vai se escandalizar menos, você vai se ofender menos, você vai ficar menos aflita. Esse é o segredo de Deus para as nossas vidas. E sobre as promessas, Deus também me lembrou de uma coisa muito linda. Quando eu era uma adolescente, minha avó estava no leito de morte. E estavam ali reunidos todos os meus tios ao redor de minha avó. E minha avó falava assim num tom meio que de reclamação. Estou chegando ao fim da minha vida, já sou tão velha. E eu tive um sonho, eu orei tanto a Deus para que isso acontecesse, para que um de vocês se tornasse pastor. Mas Deus não fez isso. Ele sabe de todas as coisas. Eu vi o semblante daquela mulher frustrada, porque não viu aquela promessa. Mas Deus viu uma adolescente sentada no canto de um sofá, que recebeu ali o seu primeiro chamamento. Vem pastorear as minhas ovelhas. Aquela voz foi para mim. Aquela promessa era para mim. Minha avó não pôde viver para ver isso. Mas eu sei que na eternidade isso será contado. Nós veremos na eternidade tudo aquilo que foi semeado e que os nossos olhos naturais não puderam enxergar, mas na eternidade tudo será revelado, tudo será descoberto. É por isso que tem o galardão, porque você parte da terra, mas continua contando. Porque quando nós atravessarmos o outro lado, a gente vai ver tudo se cumprindo. Então, minha irmã, deixe Ele abalar hoje as tuas estruturas, para que permaneça em você, no fim das contas, aquilo que Paulo falou para nós: a fé, a esperança e o amor. Isso é que precisa permanecer inabalável. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E que você seja guiada, guardada por essa palavra. E que essa palavra norteie os próximos anos da tua vida. E nós te abençoamos nesse momento, como mulheres de Deus, sentadas aqui nesse sofá, para que essa bênção alcance a tua vida. Nós amamos demais você. Sim, vai valer a pena.
vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer